Olá pessoal, me chamo João Vitor, sou aluno da Universidade Federal de Alagoas, do curso de Computação, e esse vídeo é sobre dar uma introdução à linguagem Rust e como avaliamos ela. Foi um trabalho passado pelo professor Alexandre Paes na matéria de Paradigmas de Linguagem de Computação. Vamos seguir essa agenda, vamos falar um pouco o que é uma linguagem de programação, falar quais são os critérios de avaliar uma linguagem de programação, introduzir o que é a linguagem Rust e como avaliamos ela, quais foram os critérios que usamos. Foi confiabilidade, capacidade de escrita, capacidade de leitura, custo, aplicações e o que Rust pretende para 2016, o que ele vai trazer de novo. E a conclusão. O que é a linguagem de programação? A linguagem de programação é descrita como um conjunto de instruções usadas para definir um programa criado pelo profissional da computação. Ou seja, é um método padronizado para comunicar instruções para um computador, fazendo com que o programador tenha uma maior produtividade, permitindo expressar suas intenções mais facilmente. Ela também torna o programa menos dependente de computadores ou ambientes específicos. Diante da grande heterogeneidade de linguagem de programação e a forte exigência de qualidade, se tornou uma tarefa muito complicada escolher determinada linguagem para alguma finalidade sem algum critério a nível técnico. Através do livro de Sebastian, é possível observar critérios de avaliação para linguagens, entre eles legibilidade, facilidade de escrita, confiabilidade e custo, que serão discutidos posteriormente. Rust é uma linguagem que foi criada a princípio como uma iniciativa privada do canadense Graydon, que ainda é empregado da Mozilla. Confrontando pelos conceitos de segurança na linguagem C++, o projeto de Graydon hoje é tido pela Mozilla como uma solução para resolver essas questões. Com o objetivo de tornar o sistema mais eficiente e seguros, algumas empresas abraçaram para seus projetos essa nova linguagem de programação. Aqui é a logo da linguagem Rust. Rust é uma nova linguagem de programação para desenvolvimento de sistemas mais eficientes e confiáveis, iniciado pela Mozilla. O lado bom do Rust é que ela foi projetada para ser segura, concorrente e prática. Ela é orientada a objetos, imperativa e um dos seus princípios é fazer com que essa linguagem ela seja mais rápida para ser usada em aplicações de baixo nível e também para projetos de alto nível. Em Rust não existe ponteiros nulos ou ponteiros soltos, impossibilitando falhas de segmentação. Rust gerencia memória e recursos automaticamente, sem necessitar um coletor de lixo. Atualmente, grandes promessas de linguagem de programação estão surgindo como forma de proposta para melhorar problemas encontrados em outras linguagens mais antigas, como é o caso de Rust para C++, ou até mesmo para poder fazer uso de recursos computacionais da atualidade, como é o caso do Suite da Apple e da Go da Google. Mas por que aprender Rust? O grande diferença dessa linguagem deve ser porque ela é automatizada da gerência de recursos, ela tem uma segurança sem necessidade de coletor de lixo, que eu tinha falado antes, ela possui uma abstração sem overhead e a concorrência sem que o resultado do processo tenha dependência entre outros processos ou necessite da sincronização de outros processos, problema conhecido como a condição de corrida. Por que aprender Rust? Ainda que tem um código aqui que é Hello World, simples, é muito parecido com C++. O primeiro critério que utilizamos para avaliar a linguagem Rust foi confiabilidade. Confiabilidade é ao desenvolvedor quando os programas gerados retornam exatamente aquilo para que foram escritos, sem nenhuma anormalidade. Alguns aspectos podem agregar maior confiabilidade, como que é o tipo de verificação de tipos, que é uma ação realizada para assegurar que o operador esteja fazendo uso dos operandos compatíveis. Em Rust, não é necessário definir o tipo da variável, o próprio compilador consegue inferir o tipo, que por padrão irá possuir valor imutável para prevenir problemas de concorrência e melhorando a performance. Também
avaliando manipulação de exceções. São recursos que auxiliam o programador a lidar com situações inesperadas ou excepcional, que podem ocorrer durante a execução do programa. Durante a compilação em Rust é possível detectar futuros possíveis problemas, fazendo com que seja apontado um erro de compilação e não de execução, possibilitando a reparação. Capacidade de leitura e capacidade de escrita é a facilidade com qual é possível entender o código e criar soluções. Ambas são prejudicadas pela falta de ortogonalidade na linguagem. Para o caso de Rust, essas especificações serão discutidas nas seguintes subseções. Olá pessoal, meu nome é Diógenes Laertes e eu vou apresentar um pouco para vocês sobre a linguagem Rust. A capacidade de escrita da linguagem Rust, também conhecida como legibilidade, é uma característica que está relacionada com a capacidade de escrever programas com facilidade. Em alguns casos, a legibilidade pode entrar em desacordo com a legibilidade, descrita na seção a seguir, como é o caso em C, que permite a criação de comandos complexos de maneira simples, porém de difícil identificação de sua funcionalidade. Assim como em outras linguagens de programação, o conhecimento prévio sobre o que se deseja criar e como o compilador da própria linguagem funciona deve ser compreendido. A existência de um número de comandos em Rust que são mais complicados do que os abordados em C++, por exemplo, não afetam a legibilidade, uma vez que o programador não tem a exclusiva necessidade de usá-los. Capacidade de leitura. Capacidade de leitura, também conhecida como legibilidade, é considerada um dos critérios mais importantes para avaliar uma linguagem de programação. Uma linguagem com alta legibilidade faz com que seu entendimento seja mais fácil, rápido e evitando que futuras complicações com escrita e leitura. As principais características que contribuem para a legibilidade de uma linguagem de programação são simplicidade e ortogonalidade. Ortogonalidade em uma linguagem de programação significa que um conjunto relativamente pequeno de construções primitivas podem ser combinados a um número relativamente pequeno de formas para construir as estruturas de controle de dados, ou seja, que permite que o programador possa juntar seus conceitos básicos sem que ocorra irregularidades. Uma linguagem de programação se torna simples quando a representação de cada conceito se torna fácil de aprender, ensinar, ler e lembrar. Uma linguagem que possui várias combinações para criar um conceito não pode ser dita como simples, fugiria da regra da simplicidade. A partir disto, percebe-se que a linguagem Rust possui um nível intermediário de legibilidade, variando entre linguagens de programação de sistemas tidas como as linguagens de baixo nível e as linguagens de alto nível, aumentando. Através da integração de conceitos encontrados nas mais recentes linguagens de programação, sua expressividade e capacidade de expor problemas complexos tornaram-se consideráveis. Custos. Os custos de uma linguagem de programação podem ser mensurados pela análise do impacto na adoção da linguagem de várias maneiras diferentes, interligadas. A confiabilidade da linguagem, ou seja, o programa que ao ser executado gera exatamente aquilo que foi esperado e especificado em sua infraestrutura necessária, escrita por programas e durante a execução de compilação destes, bem como a capacitação de programadores. Outra característica importante também é verificada no caso das linguagens mais recentes, como estabilidade do código, disponibilidade de bibliotecas e a portabilidade do código gerado, que nada mais é que a capacidade do código de ser compilado ou executado em diferentes arquiteturas de software ou hardware. Na figura 3, é possível observar o consumo referente a cada processo isolado executado, tanto em C++ como em Rust. Tais comparações de Rust com as linguagens C e C++ se devem ao contexto em que as mesmas compartilham um maior controle aos programadores, ou seja, elas fornecem um maior controle para os programadores poderem trabalhar, pois trabalham em baixo nível. Aplicações. As aplicações da linguagem Rust podem variar, porém estão sempre na programação de baixo nível, gerenciando melhor, por exemplo, recursos de memória. Além do navegador server,
O uso da linguagem Rust deu-se também na programação de unidades de processamento gráfico, GPU. A arquitetura de GPUs é adequada para problemas de dados paralelos. Além de fornecer ao usuário completo controle de alocação da memória, a programação concorrente é um aspecto atrativo para a programação em GPU, com Rust, uma vez que a mesma contém um suporte nativo para a programação concorrente. Rust também foi usado para reimplementar o conhecido renderizador de imagens, SmallVCM, usado em computação gráfica, que foi escrito em C++. O objetivo desse projeto foi validar essa nova linguagem de programação, visto que seus objetivos são alto desempenho, alto nível e eliminar erros de memória. Ao final do artigo, foi realizado um teste de comparação similar com duas versões Rust C++, onde a versão superior foi citada em tempo de execução. Rust em 2016. Pensando sempre no futuro, os responsáveis pelo desenvolvimento da linguagem Rust já estabeleceram metas a serem alcançadas no próximo ano. Entre elas, melhorar a ferramenta Crater, que os mesmos fazem uso para detectar erros de compilação, que fazem o código parar, checar o processo entre os branches e estimar o impacto entre as mudanças. Melhorar o processo de compilação cruzada, cross-compiler, que atualmente envolve grandes quantidades de configuração manual, para um simples botão, no qual seria necessário apenas baixar a versão do Rust pré-compilado e executar. Outras novidades sobre a linguagem Rust podem ser acompanhadas direto pelo site. Está linkado abaixo. Conclusão. A presente investigação sobre a linguagem Rust permitiu atingir o objetivo esperado ao início da pesquisa: analisar uma linguagem de programação ascendente sob a vista de algumas propriedades desejáveis em linguagem de programação, tal como capacidade de escrita, capacidade de leitura, confiabilidade, custos e aplicações. Por ser uma possível substituta de C++, Rust pertence ao contexto de linguagem de baixo nível, usada por muitos programadores que sabem o que estão fazendo. Os principais objetivos dela são segurança, concorrência e praticidade, sendo usada especialmente como base para o navegador da Mozilla, porém usando o novo IDE Server. Aqui estão as referências. Obrigado.